Fala pessoal, aqui quem fala é Gabriel Casamasso. Eu vou estar gravando para vocês uma série de vídeos ensinando a vocês a mexerem no Blender 3D. A aula de hoje basicamente é a apresentação do programa, para vocês poderem acompanhar os outros vídeos sabendo mexer o básico no programa, beleza? Essa série é para os iniciantes que estão começando aí no Blender e tal. Para quem não sabe, o Blender é um programa da área de computação gráfica com diversas funções, entre elas as principais podemos citar modelagem, mapeamento, texturização, edição de vídeo, animação, rigging, etc. Atua na área de jogos digitais, filmes, animações e qualquer área que envolva a parte gráfica, beleza, galera? Vamos lá então. Essa cena aqui em 3D que nós estamos vendo, nós chamamos ela de viewport. Nós temos aqui três objetos: o objeto câmera, o objeto cubo e o objeto lâmpada. Para selecionar os objetos, você pode clicar com o botão direito do mouse em cima dele. Caso você clique com o botão direito e arraste, você vai ver que o objeto, mesmo você tendo soltado o botão direito, vai estar seguindo o cursor do mouse. Para você desfazer essa transformação, você clica com o botão direito novamente. Ele vai cancelar e botar o objeto na posição inicial. Se você clicar com o botão direito, arrastar e clicar com o botão esquerdo, ele vai aplicar a transformação. Caso você queira desfazer essa ação, é só você apertar Ctrl Z, que aí ele vai retornar à posição anterior, certo? Vamos falar agora sobre a rotação da viewport. Para rotacionar a viewport, você aperta o scroll do mouse e move o mouse. Você vai perceber que nós podemos ter uma visualização ao redor do objeto em 3D, certo? Se você apertar o Shift, depois do scroll e mover o mouse, você vai mover a viewport sem rotacionar ela, certo? Então vamos falar agora sobre os tipos de visualização 3D. Bom, nós temos a visão perspectiva e temos a visão ortográfica. A visão perspectiva, nós temos uma noção de profundidade, é como nós enxergamos no mundo real. E a visão ortográfica, as medidas tendem a ser uniformes, puxa mais para uma visão 2D, certo? Como se a gente estivesse vendo por um olho só. Nós vamos usar mais a perspectiva para visualização e a ortográfica mais para modelagem. Mas nada impede que você modele na perspectiva e visualize na ortográfica. Isso vai do gosto de cada um. Bom, nós também temos diferentes opções para a visualização da nossa viewport. Temos Top, Bottom, Left, Right, Front, Back e Camera. Bom, aqui no canto inferior esquerdo, nós temos uma opção chamada View. Clicando nela, aparece uma aba com as seguintes opções: Camera, Top, Bottom, Front, Back, Right, Left, assim como eu mostrei para vocês naquele quadro. Então, se vocês querem mudar a visão de perspectiva para a ortográfica, vocês venham aqui em View e procurem uma opção chamada View Persp Ortho. Quer dizer que vai mudar de perspectiva para ortho ou de ortográfica para perspectiva. Para você saber qual tipo de visão que está a sua viewport, você vai aqui em cima no canto superior esquerdo e vai estar escrito User Persp ou User Ortho. No meu está User Persp, quer dizer que eu estou vendo em perspectiva. Se eu quiser mudar, eu vou em View e boto View Persp Ortho. Ele mudou para a visão ortográfica e mudou aqui em cima User Ortho. Beleza? Bom, agora nós vamos ver os comandos do teclado, que são o G, o S e o R. O G vem da palavra grab, que significa segurar ou agarrar. O S vem da palavra scale, que é responsável por alterar o tamanho. O R vem da palavra rotation, que é responsável por alterar a rotação. Cada um desses comandos podem carregar consigo um atributo.
seguindo a fórmula, o comando mais o eixo, ou a outra fórmula, o comando mais o eixo mais o valor. Dessa forma, nós podemos aplicar transformações mais precisas ao objeto. Porém, antes de eu mostrar a fórmula na prática para vocês, eu vou dar um conceito sobre o que é o eixo. Bom, vamos lá então. Os eixos no 3D são três: o x, o y e o z, onde eles são o comprimento, a largura e a altura. Tendo esses três valores, você possui as coordenadas exatas da posição de um objeto no espaço. Bom, então vamos aplicar isso na fórmula. O que eu faria para mover o cubo para cima no valor de 1? Bom, eu digitaria no teclado GZ1. Isso faria com que o cubo fosse para cima no valor de 1. Mas por que isso? Vamos ver. O G move. O Z é o eixo de altura. E o 1 é o valor que vai ser acrescentado ali. Certo? Então vamos ver isso na prática. Eu disse que eu queria deixar esse cubo em uma unidade para cima. Eu disse que se eu apertasse G, Z e 1, ele ia para cima. E vocês viram que ele foi. E agora, não importa, se eu mexer o ícone do mouse, ele não vai influenciar na posição do cubo. E essa é exatamente a diferença das duas fórmulas. Se eu colocar só o G e o Z, com o mouse eu posso influenciar a posição. Por quê? Porque eu não digitei o valor, entenderam? Porque se eu agora digitar o valor de 2, ó, ele trava e eu não posso mais influenciar com o mouse. Essa é a diferença entre as duas fórmulas. Beleza? Mas e se no caso eu quisesse colocar esse cubo em uma unidade para baixo? Eu digitaria G, Z, menos 1. Entenderam? Bom, essa fórmula não serve só para o G, ele serve para o R e para o S também. Por exemplo, se eu quero mexer com o S, com tamanho, ó, mas eu quero travar no eixo X, ó, eu aperto X depois de ter apertado o S. Ele travou no eixo X. Se eu apertar um valor agora, por exemplo, 12, ele trava no 12 e eu não posso mais influenciar com o mouse, certo? Se eu quero rotacionar o meu cubo, ó, no eixo Y, eu digito o Y depois de ter apertado o R. Ele vai rodar somente no eixo Y. E se eu quiser colocar um valor de, por exemplo, 3, ele trava no 3 e eu não posso mais influenciar com o ícone do mouse. E sempre para cancelar essas transformações é o clique direito do mouse. Bom, agora vamos ver as ferramentas de seleção. Por enquanto vamos trabalhar com 3. Nós temos a ferramenta de seleção do botão A, que ele tem como função selecionar e desselecionar tudo. Então, se você apertar o botão A, você repara que nossos objetos da cena foram selecionados. E se você apertar o A de novo, ele deseleciona. Isso acontece também caso você tenha, por exemplo, o cubo selecionado e apertar o botão A, ele vai desselecionar para depois selecionar tudo, certo? Nós temos também o botão B, que é a ferramenta de seleção por caixa. Assim que você aperta o B, aparece uma cruz na ponta do mouse. Você pode clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar, formando uma caixa e escolhendo o que vai ser selecionado. Certo? Simples. E nós temos, por último, a ferramenta de seleção do botão C. Aparece uma área em volta do seu cursor que pode ser controlada pelo scroll do mouse. Você pode aumentar e diminuir usando o scroll. E você vai pintar com o botão esquerdo o que você quer que seja selecionado. Para desselecionar o objeto que você quer, você, ainda usando o botão C, você vai apertar o scroll e pintar por cima. Então, o clique esquerdo seleciona e o scroll deseleciona. Beleza? Então, galera, nessa aula nós pegamos a base dos comandos de teclado, dos comandos do mouse. Nós pegamos os tipos de visualização, nós pegamos as diferentes opções da nossa viewport, nós pegamos também as nossas ferramentas de seleção. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, gente!